Olá, meus amigos, muito bom dia, graça e paz. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Amém? Eu sou o pastor Rafael, pastor da Igreja Batista Monte Sião. Quero compartilhar uma palavra com você no livro de Gênesis, no seu capítulo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio e sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Aqui nós temos uma ação muito interessante de Deus, porque o nosso Deus ele é criador, então Deus criou os céus e a terra. Essa obra criada de Deus, no começo, ela precisou de graça. Ela precisou de graça. Era sem forma, era vazio, era uma imensidão que precisava de organização. E para que o mundo como nós o temos hoje, como nós conseguimos contemplar, tudo organizado, lindo e maravilhoso, no começo não foi bem assim. Deus precisou de 6 dias para organizar tudo. Deus precisou de organizar, em 6 dias ele precisou para organizar tudo isso. Deixa eu falar algo para você. Às vezes você está vivendo dias na sua vida que você está dizendo, está muito complicado. As coisas não estão como se deveriam. Eu estou sentindo dentro de mim um grande vazio. A minha vida está uma bagunça. Eu preciso de graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa acreditar que Deus, em sua majestade, soberania, em seu poder, ele está trabalhando. E se Deus está trabalhando, você faz parte da obra criada dele. Meu irmão, você e eu, Rafael, precisamos acreditar que existe um mover de Deus, existe uma unção de Deus, existe uma atmosfera do céu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque nós somos obra criada de Deus. Você já viu Deus não trabalhar nessas situações? Quando Deus cria, aqui existe toda uma imensidão de escuridão, uniformidade. O que ele faz? Ele deixa? Ele vai dormir? Não, ele vai trabalhar. E no primeiro dia, ele começa a liberar palavras. No segundo dia, ele começa a criar, ele começa a fazer, ele começa a trazer organização. Querido, você e eu, Rafael, precisamos acreditar que para as uniformidades, os desafios que nós temos em nossa vida, existe um Deus que tem condição de reorganizar o caos. Existe um Deus que tem poder. Você às vezes está vivendo dias difíceis. Às vezes você diz, Rafael, já faz muito tempo, já faz 12 anos como aquela mulher e a coisa não muda. Eu já estou há muito tempo nesse deserto eu já não aguento mais. O que você precisa reconhecer nesse deserto é que Deus está com você. Você precisa, e eu, Rafael, reconhecer que o Espírito do Senhor está sobre nós. Em um deserto, situações adversas, existe gente que perde a fé. Existe gente como Manassés, o rei Manassés, que no final da sua história, ele gasta o seu dinheiro com os médicos, mas ele não procura a graça de Deus, a fé no Todo-Poderoso. A gente que às vezes está no deserto, como os discípulos do deserto, que muitas das vezes eles murmuravam, eles falavam até mal de Deus, eles prefeririam estar no Egito junto com aquela idolatria, com os outros ídolos, vivendo uma cultura que não agradava a Deus, cultura de gente que os oprimia, inclusive, que os afastava os maridos das esposas, enfim, eles preferiam isso do que estar na direção de Deus, querido. Mas não, nós temos um Moisés que é diferente. No meio daquele deserto, Deus manda o maná, Deus manda comida, as cordonizes, Deus dá água. Querido, você precisa, em nome de Jesus, acreditar que Deus está trabalhando em sua vida, em sua história, na sua casa. Comece a olhar pelos olhos da fé, comece a conversar mais com Deus sobre essas realidades que você está vivendo e você vai se surpreender. Sabe por quê? Porque você vai ver a mão de Deus trabalhando. A questão é que eu e você, às vezes, queremos que tudo se resolva no primeiro minuto. Queremos dar um clique e que automaticamente já entre no YouTube, que já entre naquele site, e às vezes demora, a gente fala, mas meu Deus, tá lenta essa internet. Querido, você não sabe que se Deus, é interessante que Deus, se fosse para ele fazer tudo no mesmo dia, você acha que ele não tinha condição? Ele tinha, mas ele foi trabalhando vagarosamente. Tudo na nossa vida tem um processo e eu preciso me sujeitar, eu preciso, como obra criada, dizer, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está agindo na minha vida. Hoje pela manhã estava lendo o livro de Esther, que livro rico, as coisas não acontecem, os processos não acontecem de uma hora para outra, Neemias não construiu as muralhas de Jerusalém de uma hora para outra, o nosso querido Josué, Jericó não caiu no primeiro dia, o nosso querido Naamã não foi curado no primeiro dia. Meu irmão, tem situações que precisam de processos, precisam de processos.
O nosso querido Davi, os nossos queridos juízes, eles não desabrocharam de uma hora para outra e dizer eu sou rei, eu vou inventar. Não, tudo tem um processo, tudo tem um processo. Mas Deus está trabalhando, Deus está forjando a minha vida e a sua vida, o nosso caráter. Então, que você nessa semana, o restante de semana, você possa acreditar. Puxa vida, hoje já é o 5º dia. Eu quero crer que o meu Deus está trabalhando. Essa semana não acabou ainda. Hoje não é sexta-feira ainda. Não é sábado ainda. Deus está trabalhando. A minha vida ainda não acabou. Deus, aquele que começou uma obra na minha vida, aquele que se revelou para mim, ele vai fazer algo. Ele vai terminar a obra que ele terminou. Querido, Deus não deixa nada pela metade. Deus não deixa. Você e eu precisamos reconhecer essa soberania, essa paternidade sobre a nossa vida. Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está moldando. Mesmo em dias difíceis, você precisa, eu, Rafael, declarar e reconhecer, Deus está aqui, Deus está agindo. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está nesse negócio. Eu não sei o que está acontecendo, mas o meu Deus é comigo. O Senhor é o meu pastor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o meu pastor está trabalhando. Ele está forjando o meu caráter. Ele vai abrir uma porta nessa dor. Ele vai abrir uma porta. Vai sair uma pérola dessa cisão, desse momento difícil que eu estou vivendo. Querido, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus não tem alegria. O próprio Cristo é uma resposta à escuridão. O mundo que vivia em trevas viu uma grande luz. Meu irmão, Jesus, quando ele encontrou as pessoas, ele disse, nossa, essas pessoas são como pessoas que não têm pastor. Ele teve compaixão. Você acha que o nosso Deus é um Deus que olha para as mazelas da humanidade, olha para aquela mulher adúltera e fica dando risada, deixa para lá? Não, o nosso Deus é um Deus que cria, um Deus que faz, um Deus que vem em encontro da sua obra criada. Ele vem em encontro para organizar. E aí a gente tem que fazer a nossa parte, que é se sujeitar, ter um bom ouvido aguçado, ou até não precisa nem ter um bom ouvido às vezes, é só às vezes escutar, parar, respirar, falar com ele, fala comigo, Deus, pegar a sua palavra, buscar uma direção. Deus está trabalhando e ele está trabalhando, pode ter certeza, em seu favor, em meu favor. Amém? Deus te abençoe. Deus está fazendo o caos, o vazio. Ele para Deus, isso é questão de dias. Ele está trabalhando, em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir ao amanhecer. Você vai ver, o sol vai raiar. Deus, em nome de Jesus, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu és um Deus bom e um Deus que cria. O Senhor não é um Deus que cria os seus filhos, cria a sua obra criada, a sua obra majestosa e solta, e deixa, e guarda lá no quarto, e abandona, deixa a poeira, ó Deus, tomar conta. Não, o Senhor está cuidando da gente, assim como o Senhor visitava Adão e Eva todos os dias no Jardim do Éden, para ver como é que eles estavam, ao ponto que um dia o Senhor chegou e as coisas não estavam como o Senhor gostava, mas o Senhor mesmo assim não disse, eu vou embora, eu vou acabar com vocês. Não, o Senhor foi resolver os problemas que o diabo causou, porque o Senhor tem poder. Deus, em nome de Jesus, que nós nessa manhã possamos reconhecer que o nosso Deus é poderoso, que as trevas, que a uniformidade, ela não vai reinar, ó Deus, porque o Senhor vai dar forma. E se ainda está em uniformidade, mas a gente tem que acreditar, a mão do meu Deus está moldando. O meu oleiro, eu dei autonomia para ele, eu estou deixando e ele com certeza está organizando. Deus, ajuda-nos a fazer a nossa parte nessa organização, no casamento, das finanças, no ministério. Deus, em nome de Jesus, entregamos tudo ao Senhor e reconhecemos, Tu és o nosso Criador. Abençoe os meus amigos, traga a paz, traga a alegria, traga a coragem, dá-nos a fé, Senhor, para acreditar que o Senhor está com a gente, que o Senhor está se movendo, ó Deus, que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém.